Efésios capítulo 1, eu falei versículo 1, mas nós vamos a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em outra tradução diz, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o consentimento da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prospusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito, pelo Santo Espírito, ou Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Eu li um pouquinho rápido, mas vamos voltar depois. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, peça para Deus ministrar essa palavra ao teu coração, peça para Deus abrir o teu coração, melhor dizendo, para você ouvir essa palavra do céu e não da boca do pastor apenas. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha sobre nós, com poder, que o Senhor venha com unção, com graça, Senhor, ministrando ao nosso coração. Ó Deus, nós entregamos o domínio deste lugar mais uma vez nas tuas mãos. Reafirmamos isso nessa noite, porque nós queremos apenas que o Senhor faça, que o Senhor ministre, Senhor, que não seja nada humano, que não haja nessa noite filosofia humana, mas que a tua palavra prevaleça. Pai, nós abrimos o nosso coração, para que essa palavra encontre, Pai, pouso em nosso coração, em um solo fértil, Senhor, e produza muitos frutos, e como a tua palavra diz, que esses frutos permaneçam, em nome de Jesus. Podemos assentar. Como é bom louvar o Senhor, né? Deus tem nos levado a um novo nível de adoração. Essa manhã eu estava falando que, eu vou falar mais daqui a pouco, mas a gente precisa atingir as regiões celestiais. E para isso nós temos vários caminhos. Não estou falando de salvação, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, mas para atingir as regiões celestiais nós temos alguns caminhos. Nós temos a adoração, nós temos a oração, nós temos a palavra. E quando a gente entende que a adoração é um encontro com Deus que está no Espírito, a nossa adoração não é uma adoração almática, a nossa adoração não é uma adoração superficial, mas uma adoração profunda. É eu abrindo o meu coração, é eu rendendo o meu espírito ao Espírito de Deus. É eu pedindo para que o Espírito Santo me leve até os santos dos santos, e ali eu adoro ao Senhor Todo-Poderoso. É isso que é adoração. Mais do que cantar, mais do que fazer coreografia, é você se render ao Senhor Todo-Poderoso. Amém? Bom, queridos, nós vamos andar por esse texto. Por isso que eu li só 14, do 3 ao 14, 11 versículos apenas, que é porque a gente vai esmiuçar um pouquinho cada um deles, porque esse aqui é tão precioso, que nós precisamos estudar. Eu gostaria até que você tirasse um tempo para ler todo o Efésios na sua casa, e você vai ficar impressionado, assim como eu tenho ficado, com tantas grandezas que há nesse texto. Amém? Deus tem falado grandemente, como eu disse, e eu espero que Ele também fale ao teu coração nessa noite. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: fique esperto, não perca nada daquilo que Deus tem para você nessa noite.
Deus tem uma palavra especial e por qualquer coisinha a gente perde, irmão. Às vezes por uma falta de atenção, um cochilo que vem, a gente perde a bênção. Não perca a bênção nessa noite. Amém? Glória a Deus. Alguém disse assim para mim hoje: pastor, a bênção a gente pode perder? Eu disse, claro. E a promessa? Eu disse também. As pessoas acham que a promessa, ela é diferente da bênção. Deus prometeu, eu não perco mais. A Bíblia diz que o povo que saiu do Egito tinha uma promessa. A promessa era entrar na terra que emanava leite e mel. Mas eles entraram? Não. Somente Josué e Caleb, uma nova geração, entrou na terra. Então não é porque nós temos promessa que nós entramos na promessa. Nós precisamos ficar atentos. Não é porque Deus fala aqui nessa noite que você não perde a palavra. Fique atento. Fique atento com aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Amém? Bom, querido, a carta do apóstolo Paulo é uma carta direcionada à igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade, uma bela de uma cidade. E Paulo, era o sistema de Paulo lidar, eu já falei isso aqui várias vezes. Naquela época não se tinha telefone, né? Não se tinha telégrafo, não se tinha WhatsApp, né? Então as pessoas se comunicavam por carta, né? E não é fácil isso. Imagine você mandar carta de um continente para o outro, ou de um país para o outro, era algo muito difícil. Você precisava mandar via navio, e isso demorava muito tempo. Os navios ficavam às vezes para chegar no seu destino 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então era algo muito difícil. Mas pela graça de Deus, Paulo escreveu essas cartas e podem nos impactar ainda hoje, né? Esse é o poder da palavra de Deus, ela não perde o seu tempo, né? Você pode ler um livro muito bom hoje e daqui a pouco ele se torna ultrapassado. A palavra de Deus não, ela se renova cada manhã. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Eu brinco sempre que quando eu chegar no céu, eu vou lá dar um abraço deles e dizer muito obrigado pelos seus ensinamentos, porque é muito precioso. E a carta, irmãos, do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso é uma carta para trazer um entendimento para o povo de uma nova comunidade, a comunidade do Senhor Jesus Cristo. No início do texto, no início da carta, ele sauda os santos, os amados, eleitos no Senhor, e ele vai falar o que é ser igreja. É o que nós estamos discutindo aqui na escola bíblica, o que é ser a igreja. Por que eu tenho usado esse texto para falar o que é ser igreja? Porque aqui o apóstolo Paulo vai delimitar muito, irmãos, daquilo que é a doutrina eclesiástica realmente. E quando nós nos atentamos para a doutrina eclesiástica do apóstolo Paulo em Efésios, a gente começa a tirar fora do meio de nós tudo aquilo que foi incrementado, que foi colocado da parte humana, da parte que não é de Deus, né? A gente entende que a igreja é um grupo de pessoas que está buscando o Senhor, que tem um propósito nessa terra, tem uma função nessa terra, e tudo que é colocado além disso é do homem. Não que isso seja pecado, né? Eu falo sempre isso. Deus não pediu para nós termos igreja com ar-condicionado, mas não é porque nós temos igreja com ar-condicionado que nós somos pecadores. É para abençoar nossas vidas, amém? Deus quer isso para nós, quer que a gente viva bem. Mas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Estou dando um exemplo aqui muito raso, mas às vezes a gente começa a incrementar coisas que nos impede, ou melhor, impede alguém de entrar na presença de Deus. E não é isso que Deus quer, pois a salvação ela é universal. Amém? Não é como Hitler imaginava, não. A salvação ela é universal. Ela não está presa à raça, a clero, a nada. Não é o evangélico, não é o católico, não é o espírita. É todo aquele que nele crê, amém? É todo aquele que nele crê e vive de modo digno dele. Não significa que a igreja é evangélica. Eu nem gosto dessa palavra, evangélico. Tenho pavor de gospel e evangélico. Tudo que é gospel hoje em dia é porcaria. Tudo que eu vejo que é gospel é porcaria, né? Mas é os crentes, os eleitos do Senhor. Isso é ser igreja. Não dá tempo a gente ficar falando aqui o que é ser igreja, mas eu quero que nós nos atentemos para, a partir do versículo 3, sobre aquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, queridos, vai trazer toda
a história ou o ato da redenção de Deus para com o homem, todo o princípio de Deus para o homem. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos traz, no versículo 3, ela diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o nosso Deus e Pai. Por que o apóstolo Paulo vai afirmar isso? Nosso Deus, Pai. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo está transformando aqueles que outrora serviam a outros deuses em filhos de Deus. Irmãos, para nós hoje, muitas vezes pode ser fácil nós entendermos Deus como Pai e nós entendermos como filhos de Deus, mas para esse tempo não era assim. E eu gostaria de dizer, muitas vezes as pessoas têm se enganado disso, as pessoas não têm se atentado a isso. Deus não é um Deus, eu gosto de dizer isso sempre, eu vou sempre dizer, porque eu acho que Satanás muitas vezes coloca confusão na mente do crente. O crente começa a achar que Deus, ele é um Deus soberano, com um chicote na mão, pronto a castigar quando você comete algum deslize. Deus não é esse Deus. O nosso Deus é o Deus Pai. Amém? Pai. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: Deus é teu Pai. Para nós, irmãos, nós estamos aqui num grupo misto. Às vezes você teve um pai maravilhoso, às vezes você teve um pai como o meu. Eu não tive nem pai, eu posso te dizer, né? Ele só me colocou no mundo, mas foi um péssimo pai. Eu, quando me converti, eu tinha muita dificuldade em entender Deus como pai. Eu, quando era católico, eu entendia muito bem o que era adorar a Maria, porque eu tinha facilidade de ter um vínculo com a mãe. A minha mãe sempre foi minha protetora, aquela que me guardava, mas o meu pai não. E quando eu me converti, agora eu tinha que deixar esse estigma de viver para a mãe e agora começar a viver para o pai. E aí, como olhar para Deus como pai se eu não tenho referência? Às vezes eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que não têm referência de pai, ou têm uma má referência. Eu louvo a Deus por a vida daqueles que puderam ter bons pais, né? Pais que o amaram, pais que o protegeu, que o guardou. Eu não tive esse tipo, então eu tive muita dificuldade. E eu gostaria de dizer para você, se a tua imagem de pai, como o pai natural que você teve, é uma imagem ruim, eu gostaria que o Espírito Santo nessa noite tivesse liberdade para agir no teu coração, para mudar essa imagem de pai, porque Deus é um pai de amor. Amém? Deus é um pai de amor que te ama, que vai fazer de tudo para que você viva uma vida feliz. Que pai que quer ver o filho viver uma vida de dificuldade? Que pai que quer ver o filho vivendo uma vida de luta? Nenhum pai. Amém? Deus é um pai. E interessante que o apóstolo Paulo começa dizendo que é bendito. Aqui o apóstolo Paulo, irmão, vai trazer para nós a doxologia, a adoração, não só ao Deus como pai, mas o Deus como filho e Deus como espírito. Ele vai dizer no meio do texto que nós somos remidos, e ele vai dizer que nós somos lá no final selados. Ele fala do Deus como pai, quem nos redime é Jesus Cristo através da cruz do Calvário, e quem nos sela é o Espírito Santo. Uma adoração completa e verdadeira. Olha que interessante, o apóstolo Paulo pega um grupo de pessoas que está querendo andar com Cristo e começa a falar da importância de entender Deus como Pai, e também entender que deve haver uma adoração a esse Deus Pai, mas não somente ao Deus Pai como uma única pessoa, mas sim ao Deus Filho e ao Deus Espírito. Amém? A Trindade divina é real, e nós precisamos adorar a Deus por isso. Eu acho lindo como que a Trindade trabalha em prol dos filhos de Deus. Jesus Cristo teve o seu papel e tem até hoje. O seu sangue continua jorrando na cruz do Calvário, sendo vertido na cruz do Calvário. E o Espírito Santo está, irmãos, curando. O Espírito Santo está restaurando. Basta nós clamarmos a Ele e Ele está nos ajudando. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ele: não importa as tuas limitações, o Espírito Santo sana todas elas. Todas as limitações, todas as dificuldades, Ele pode restaurar. Por isso que eu pedi para que Ele trouxesse uma mentalidade de pai verdadeiro, pai de amor na tua vida, nessa noite. Amém?
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga assim comigo: bênção espiritual, região celestial em Cristo. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Era para ele, é e continuará sendo. Ele era, é e há de vir. Amém? Ele é o primeiro e o último. Tudo na nossa vida precisa de Jesus. Por meio de Jesus, não há outro caminho, querido. Se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser salvos, se nós queremos ser restaurados, não há outro caminho a não ser por Ele. Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que tudo é por Ele. Não há outro caminho de ser abençoado. Mas a Bíblia diz que nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Jesus. Bênção espiritual. Pastor, o que é bênção espiritual? É dons? Pastor, o que é? É tudo aquilo que o homem, filho de Deus, a mulher, filha de Deus, precisa para viver. Pastor, mas eu preciso de uma bênção material. Mas a Bíblia diz que as coisas materiais são reveladas pelas espirituais, e as coisas espirituais pelas materiais. Deus, ele não age no natural, ele age no espiritual. E aquilo que acontece no natural é reflexo do espiritual. Amém? Aonde está a nuvem? Está no céu. Quem se lembra do processo da chuva? A água evapora, não é assim? Lembra disso? Pastor, faz muito tempo que eu estudei, mas é assim: a água evapora, sobe, transforma em uma nuvem. Aí tem a nuvem positiva e a nuvem negativa. Você lembra disso? Eu acho que era mais ou menos assim. Aí a nuvem positiva se choca com a negativa e a água se derrama. Em outras palavras, para bem quinta série mesmo. E a água se derrama, cai nos rios e cai nos mares. Depois aquela água que caiu em forma de chuva evapora de novo, forma nuvem. Porque senão, irmãos, a gente transbordaria, não é? Tanta chuva. Porque a água, ela vai e a água volta. A nuvem, irmãos, é o reino espiritual de Deus. Deus derrama chuva sobre você, a bênção sobre você. A bênção sobe, a bênção desce. A nuvem de glória está nas regiões celestiais. Entenda, isso é grande, isso é poderoso. Se você quer mudar a sua vida, se você quer viver como eu preguei, não lembro se foi domingo passado, agora não lembro mais. Se você quer viver num lugar de bênção, você precisa entender que você precisa atingir o reino do Espírito. A Ana Mendes, uma grande profeta de Deus do Chile, ela vai falar que nós somos seres bidimensionais. Nós andamos em duas dimensões: a dimensão natural, essa que nós enxergamos com facilidade, e a dimensão espiritual. Tem alguns irmãos aqui que são profetas, que veem o reino do Espírito, mas nem todos têm esse dom. Mas existe, irmãos. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo aqui este mundo, o mundo espiritual também está vivendo, está passando o tempo, em um tempo diferente, em uma lógica diferente. Mas as bênçãos de Deus não estão aqui na terra, não estão aqui no mundo natural, estão no mundo espiritual. Amém? Bênção espiritual nas regiões celestiais. Então não é só bênçãos espirituais que Deus está dizendo, são bênçãos também materiais, só que você precisa alcançar elas lá no Espírito. Por isso que nós temos que mudar a nossa oração, irmãos, e parar de pedir se Deus está querendo, se for da tua vontade. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida, Deus já te entregou.
Quando você não está no centro da vontade de Deus, você não é mais agora um pedinte, porque pedinte é aquele que não tem herança. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Agora você vai lá e adquire a sua herança, você agarre a tua herança. A grande dificuldade não é como você perde, é como você adentra nas regiões celestiais. É o que você está fazendo para entrar na região celestial. O problema, irmãos, é que nós queremos ser carnais e ser abençoados. Nós não somos abençoados sendo carnais, nós só somos abençoados quando somos espirituais. A gente vive uma vida carnal e queremos ser abençoados. Isso foge da lógica do mundo de Deus, do reino de Deus. As bênçãos não estão. Não adianta você fazer penitência, não adianta você fazer sacrifícios, porque a Bíblia diz que isso Deus não requer, isso é humano. Eu citei aqui hoje pela manhã que não adianta você fazer um jejum esperando que Deus vai te abençoar. O jejum de nada tem proveito do mundo espiritual. Tem, pastor, eu concordo com você, desde que você tenha uma vida de oração, desde que você tenha um propósito no reino espiritual. Se você apenas parar de comer e não orar e não ler a Bíblia, nada vai mudar. Apenas você pode emagrecer alguns quilinhos. Um dia alguém chegou para mim e falou: pastor, eu preciso que o senhor vá visitar uma mulher, mas eu preciso saber se o senhor tem coragem. Eu disse: por quê? Eles disseram assim para mim: porque já foi 2 pastores lá e caíram. Porque a mulher tem uma legião de demônios, e quando os pastores chegam lá, os demônios batem nos pastores e eles têm que sair correndo. Ai, misericórdia, pastor, esses pastores não tinham fé. Não, até porque os discípulos de Jesus também não conseguiram expulsar demônio. É porque cada demônio existe uma forma de agir. E eu entendi, irmãos, quando a pessoa falou desse demônio, eu disse assim: é uma casta. E quando eu olhei para ela e disse assim: daqui 3 dias eu vou visitar, me dê 3 dias. E eu fiz um jejum de 3 dias. Eu só tomava 2 águas de coco no dia. 3 dias. 3 dias vai dar quantas horas? 48? 72 horas. Fiquei 72 horas sem comer nada, só água de coco. Saiu ferida na minha boca. Mas eu não fiquei só fazendo penitência sem comer. Eu orava ao Senhor toda hora. Até porque o estômago doía, então eu orava. E eu sentia o cheiro lá 10 quilômetros de distância do bife do vizinho, e eu orava. Eu clamava a Deus. Chegou um momento que começou a me dar ânsia. No último dia começou a me dar muita ânsia. E eu orava, eu orava, eu orava. E eu sentia, irmãos, que conforme eu ia andando, o mundo espiritual se tornou denso para mim. Sabe quando você entra numa roça de milho? Você tenta não esbarrar nas folhas, mas você esbarra. Eu senti o mundo espiritual me preenchendo. E eu disse: eu estou pronto. E eu fui visitar a pessoa. E a hora que eu pisei o meu pé dentro da porta da sala, a pessoa estava na cozinha. O demônio pegou ela já deu um grito lá mesmo. Tira ele daqui. Tira ele daqui. E esse demônio veio na sala, com certeza para também fazer o que fez com os outros. Ele parou. Eu não sou porque eu sou melhor, não, porque eu tive uma revelação. E aí, irmãos, quando chegou na sala, o demônio caiu. E aquela mulher começava, era uma casa sem piso, e ela começou a esfregar as unhas no piso. E acabou-se as unhas, começou a comer os dedos. E aquilo virou algo cheio de sangue. E eu pus a minha mão, irmãos, eu sentia como brasa viva aquela mulher. Expulsei o demônio e Deus operou. Mas como, pastor? Porque eu atingi o reino espiritual de Deus. Aquilo que você precisa, você não vai encontrar no natural. Você precisa atingir o mundo espiritual. Você precisa atingir, você precisa se mover. Imagine, irmãos, que aqui desse lado é o mundo espiritual, e aqui é a vida nossa terrena do dia a dia, o trabalho, a família. A gente precisa encontrar, irmãos, o que é que me leva até as bênçãos de Deus que estão aqui no mundo espiritual. Eu preciso encontrar essa ponte. Eu disse que só tem 3 tipos: é adoração, palavra e oração. Pastor, eu sou um homem de oração, então você será abençoado. Pastor, eu sou um homem de adoração, então você será abençoado. Pastor, eu sou um homem de revelação da palavra, então você vai ser abençoado.
Não tem como você viver só para o mundo natural e querer alcançar as bênçãos espirituais. Vocês estão entendendo? Você precisa acessar isso em Deus. Acessar isso em Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus já conquistou, agora eu vou ficar guardando aqui. Eu vou ficar guardando. Por que Davi foi o maior rei de Israel? Porque Davi acessava o coração de Deus através da adoração. Por que João tinha revelação de Jesus? Porque João acessava a Deus através da palavra. João, ele pregava, não era na igreja mais bonita, na igreja que pagava o melhor salário, ele pregava no deserto. E quando as pessoas chegavam a ele, ele dizia: raça de víboras, até quando? Isso é quem prega a palavra. Não é um pregador vinculado à emoção da igreja. É um pregador que está estreitamente ligado à palavra do reino de Deus. Ele não está preocupado se ele vai agradar ou desagradar. Ele está falando aquilo que Deus manda falar. Amém? Por que Ana começou a gritar no meio do templo? A profetisa Ana diz a palavra: Jesus, Ele está chegando, Jesus. Porque ela ficava no templo todo dia, toda noite. Ela não se apartava do templo. Ali ela orava continuamente. Então ela ficou sabendo antes de qualquer um, diz a Bíblia, que Jesus estava no meio do povo. Você precisa viver uma vida de oração. Pastor, o segredo é pedir. Essa é uma herança católica. Esse negócio de pedir é herança católica. Pedir, fazer penitência, pegar, andar de joelho, isso não é do reino de Deus. Barganha não é do reino de Deus. Se Deus me abençoar, eu faço tal coisa. Deus prospera que eu vou dar o dízimo. Dar o dízimo já é tua obrigação. Não barganhe com Deus. Acesse o reino do Espírito através da tua oração, através da leitura da palavra, através de uma adoração verdadeira, íntima com Deus, e não superficial, e não somente aqui no domingo. Eu vou levantar a minha mão porque todo mundo está vendo que eu estou levantando a minha mão. Eu vou cantar porque senão o pastor vai perceber que eu não estou cantando. Não, é o momento de nós nos entregarmos em adoração. É momento de nós nos entregarmos na palavra. É momento de nós nos entregarmos, amados e queridos irmãos, na oração. Há aqueles que são da oração, há aqueles que são da adoração. A gente também não pode achar que todo mundo é da oração. Tem gente que ama orar, outros já acham mais difícil. Mas alguma coisa você tem que fazer. Eu, por exemplo, se você mandar, eu já fiz relógio de oração, eu já fiquei adorando 5 horas com violão. Agora eu não consigo, isso é de mim, tá? Às vezes você consegue, eu não consigo orar 5 horas. Daqui a pouco eu estou em vãs repetições. Mas tem irmãos que se aprofundam na oração, que são intercessores do Senhor estabelecidos na terra. Não importa qual chave você vai usar, mas você precisa acessar o reino do Espírito. Você precisa acessar o reino de Deus. Você precisa acessar o reino espiritual. Você precisa acessar o coração de Deus. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Não é você ler a Bíblia, é você ter um encontro com a palavra. Pastor, não é a mesma coisa? Não, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você precisa ter revelação da palavra. Revelação da palavra. Pastor, eu estou lendo aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Eu não entendo, porque não está havendo a revelação. Quando você tem revelação, você lê a mulher do fluxo de sangue, você começa a chorar, porque Deus começa a revelar aquilo que Ele está querendo dizer com você, fazer em você, falar com você. Você está entendendo? Deus está aqui nessa noite, quer ministrar o teu coração. Amém? Segunda coisa que o texto vai dizer, vamos continuar. Assim como nos escolheu nele, ou nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. A gente precisa entender uma coisa. A terra, aliás, você não é criado para a terra.
A terra é criada para você? Diga assim comigo: eu não sou criado para a terra. A terra é criada para mim. Antes da fundação do mundo, Ele me elegeu nele. Você está entendendo isso? Você não deve estar entendendo, senão você dava glória a Deus. Irmãos, Deus não criou a terra e disse assim: essa terra está muito bonita, eu vou colocar uns homenzinhos andando para ver como que fica. E Ele então cria o homem, coloca o homem lá. E o homem então, ele se torna dependente da terra, porque ele está na terra. Mas nós não estamos na terra, a terra está para nós. Quando Deus cria a terra, Ele diz: dominai sobre a terra. Isso muda a lógica das coisas. Você está acima das leis naturais. Você está acima das leis naturais. Você foi eleito primeiro em Deus, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa. Você é superior à terra. Pastor, o que isso tem a ver, pastor? No céu tem câncer? No céu tem fome? Não. Essas coisas é da terra. Quando você entende que a terra está para você, você então domina sobre a terra. Você diz: mundo, sai da minha vida, eu domino sobre você. O dinheiro, tem dinheiro no céu? O dinheiro é da terra. Então você domina sobre o dinheiro, e não o dinheiro te domina. O problema, irmãos, é que a gente está deixando a terra dominar a gente, o mundo dominar a gente. O dinheiro está dominando o crente. Não pode. O dinheiro não pode te dominar, é você que domina ele. Amém? Só para você ter ideia, você tem poder para parar o sol. Aleluia. Pastor, eu não consigo. Mas a Bíblia diz que na luta o sol parou para o povo de Deus vencer a batalha. O rei Ezequias pediu para o sol retroceder. Agora o sol não parou, ele voltou atrás. Os cientistas estavam calculando e disse que a conta do tempo não é tudo na natureza, só para você entender, é redondo. E o tempo do dia e da noite não é redondo. E os cientistas estavam querendo descobrir por que não é. Tudo é redondo, tudo tem um número redondo. Por que o tempo dos dias, as horas não batem? E aí eles procurando em tudo, em todos os livros da ciência, eles encontraram a Bíblia. E o que faltava para o tempo ser redondo foi a hora que o sol parou e a hora que o sol retrocedeu. Não foi invenção, isso aconteceu. Os historiadores, cientistas vão dizer que no passar do Mar Vermelho, eles não passaram porque Deus fez um milagre, porque a água nessa época se baixava. Não, o meu Deus diz que eles passaram a pé enxuto. Não foi água pelos tornozelos, foi pé enxuto. O Mar Vermelho se abriu. Quando Moisés clama a Deus, Deus, e agora? Deus diz: diga ao povo que marcha. Ou seja, é vocês que têm autoridade para brimar, é vocês que têm autoridade sobre a terra. Eu vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpente, para pisar na cabeça de escorpião, e se beber veneno não vos matará. Nós precisamos encontrar o nosso lugar, irmãos, na terra, e pararmos de servir a terra. Bateram na porta de Jesus. Estava Jesus e Pedro. Disseram: nós viemos, Pedro, recolher o imposto. Eu fico imaginando Pedro fazendo como a gente quando recebe cobrança em casa. Espera aí que eu vou dar só uma olhada. Eu vou ver aqui. Jesus, estão cobrando imposto lá. E Jesus falou assim para ele: fala que logo você vai lá pagar. Pastor, está escrito na Bíblia? Não, deixa na minha historinha aqui. Já eu levo o dinheiro para vocês lá. Tá bom, nós vamos fazer essa rua aqui, depois nós volta aqui. Tá bom. Tá, Jesus, e aí? Como que nós vamos pagar? Jesus falou assim: pega uma vara, que vai pescar.
Eu fico imaginando, irmãos, você com uma situação difícil, Jesus me mandando pescar. E Pedro era pescador. Jesus falou: você vai pescar, você vai pegar o peixe, e você vai abrir a boca do peixe, e vai ter uma moeda. Com essa moeda você vai conseguir pagar o meu e o teu imposto. Deus não tem nenhum vínculo com você de fazer sobejar. Ele tem vínculo de te sustentar. Amém? Não é para te enriquecer, é para pagar o meu e o teu imposto. Está entendendo, né? Isso é extra. Quando Deus nos enriquece, é extra. Não é obrigação de Deus. E aí Pedro então vai lá e começa a pescar. Fisga o peixe. A hora que ele abre a boca do peixe, a moeda estava lá. Pastor, saindo desse culto, eu vou ficar no rio ali do Manolo o dia inteiro, que eu vou pegar. Não, não é assim. Você tem que entender que você domina sobre a terra. Você domina sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: Deus deu toda a autoridade da terra para você. E a Bíblia continua: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você é predestinado. Diga assim para ele, para ela: você é predestinado por Deus. No relógio de vocês também é 9 alguma coisa? Ah tá, é o meu que está errado. Eu vou falando até acabar, então, já que é 8 e pouco. E aí, meus amados irmãos, Ele predestina a gente. Isso no século XVI teve muita discussão. As ideias de João Calvino, disse assim: olha, como está lá em Romano, uns para vasos de honra, outros para vasos de desonra. E aí João Calvino vai falar assim: olha, quem nasceu para ser salvo vai ser salvo, e quem nasceu para ir para o inferno vai para o inferno. Não é desse jeito não. Eu vou ter que discordar aqui de um grande homem. Deus, Ele te dá um destino. Deus te dá um destino. Eu falei aqui nesta manhã que o pai sempre vai dar destino ao filho. Amém? Amém? Eu gosto de frisar isso, porque os pais ultimamente têm falado assim: ai pastor, eu não sei o que meu filho vai querer ser, só lá no futuro, sabe, eu não posso interferir. Você pode. Hoje pela manhã Deus nos deu uma revelação, eu vou ter que passar para você. Ela já quer subir o púlpito já. A Bíblia diz que os filhos da mocidade são como as flechas do guerreiro. Diga assim comigo: filhos são flechas. Não é só filho natural não, também filho espiritual, amém? Eu tenho muitos filhos espirituais aqui. Nem todos são meus filhos espirituais. Alguns são discípulos, mas filhos de outros que ganharam para Jesus. E aí, meus amados irmãos, a flecha precisa ser lançada. Que serventia tem uma flecha que ninguém lança? Então o arqueiro, ele vai lá, retese o arco e lança a flecha. Mas alguém lança a flecha sem alvo? Sabe aquele negócio de falar assim, ó, acertou na mosca? Mosca não é uma mosquinha, é o nome que se dá, o meio do alvo se chama mosca. Acertou na mosca, a pessoa acha que é mosca voadora, não é. O meio do alvo se chama mosca. Ele sempre tem um alvo e ele quer acertar na mosca. Ninguém fala: eu vou sair lançando flechas aí. Diga assim: antes de lançar a flecha, tem que ter o alvo. Isso é destino. Quem que tem a flecha? O filho? Não, o filho é a flecha. Você é o guerreiro. Você dá destino para o teu filho. Eu dei um parênteses aqui na palavra para falar isso que é muito importante. É você que dá destino para o teu filho. Onde você quer lançar ele?
para as trevas ou para o céu, para o reino de Deus ou para o reino das trevas. É você que determina o futuro do teu filho. Eu não estou falando do futuro profissional, não. Eu estou falando do futuro em Deus, no reino de Deus. Amém? Você está entendendo? Só que o que acontece? O que os pais estão fazendo? Pegando a flecha e indo até o alvo. Aqui, meu filho, ó. É aqui que você vai entrar, nessa mosca aqui, ó. Não, você tem que soltar a flecha. Aí as mães já piram, né? Você tem que confiar em Deus. Tem uma mãe perto de você, diga assim: vai ter que soltar a flecha uma hora ou outra. Confia em Deus, amém? Lança a flecha, deixa o alvo lá e Deus vai guiar. Assim Deus fez conosco. Assim Deus fez conosco. Nos predestinou. Aonde você vai chegar, Deus já determinou. Agora você precisa se agarrar nele, amém? Ah, pastor, Jesus já conquistou, vou cruzar meus braços e vai dar tudo certo. Não, você vai escolher andar no Senhor. Nós temos que escolher ser santos, diz a palavra, irrepreensíveis, amém? Glória a Deus. Está tudo bem, está entendendo? Nos predestinou para Ele e para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Tudo é por meio de Jesus, segundo o beneplácito, o consentimento da sua vontade. Deus não olhou para você e disse: eu não tenho saída, eu vou ter que ajudar. Não, Ele desejou te abençoar. Ele desejou te dar vitória. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O amor, você escolhe amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele escolheu. Sempre cai a dúvida: quem que escolhe Deus? Aliás, quem que escolhe, Deus ou o homem? Eu escolhi Jesus. Não, antes da fundação do mundo, Ele elegeu nele, Ele me elegeu nele. Você acha que você escolheu Deus, mas Deus escolheu você primeiro. Deus escolheu você primeiro. Por isso que Jesus não morreu no século 16. Jesus não morreu hoje. Mesmo eu nascendo depois da morte de Jesus, eu ainda sou salvo e colho dos benefícios da sua morte, porque antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Amém? Por isso Jesus não precisa morrer de novo, e de novo, e de novo a cada geração, porque antes do criação do mundo, Ele já me escolheu. Amém? Glória a Deus. Versículo 7: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Irmão, você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus pega você que não era nada, Deus pega a mim que não sou nada, e começa a dizer: olha, você é filho. Aí a gente vai para Deus e diz: Deus, mas eu sou filho e não tenho nada. Você tem direito às bênçãos espirituais. Deus, mas eu tenho as bênçãos espirituais, mas eu não consigo ser santo. Não, o meu filho vai morrer por você na cruz do Calvário, e você, através do sangue dele, vai ser salvo, vai ser restaurado, vai ser remido. Querido, você está entendendo? Deus faz tudo para você. Você não faz nada, eu não faço nada. Ele me chama para ser filho antes de eu escolher Ele. Ele me dá bênçãos espirituais sem eu pedir. Ele me santifica, me redime sem eu pedir, entregando o seu Filho, aquilo que Ele tinha como mais precioso. E através do seu sangue somos santos. Amém? Tem muita gente achando que para ser santo precisa de esforço. Cuidado. Se você está se esforçando para ser santo, é porque Jesus não está sobre ti. Eu não preciso me esforçar para ser santo. Quando eu me esforço, o preço do pecado está em mim. O preço do pecado não pode estar em mim. Por isso que eu sou contra uso e costume. Essa igreja é contra de uso e costume. Por quê? Porque a gente não precisa pagar preço de santidade.
Eu tenho que carregar esse cabelão aqui, porque Deus pediu esse cabelo. Eu tenho que usar essa saiona aqui, porque Deus pediu as minhas calças. Eu tenho que usar paletó e gravata, porque Deus pediu minhas roupas. Deus não pediu nada. Ele enviou o seu Filho para que você fosse santo. Você é livre, meu amado irmão. O apóstolo Paulo vai dizer em outra carta: cuidado para vocês não caírem novamente no jugo de escravidão. A santidade não é escravidão, ela é vontade de adorar a Deus. A santidade não é escravidão, é vontade de você agradar o seu amado. Amém? Ninguém obriga uma namorada a se arrumar para se encontrar com o namorado. Ela quer agradar o namorado. Eu acho engraçado as fases da mocidade, né? O adolescente chega na fase dos 12, 13 anos, ele se torna sujo. Menino, menina não, mas o menino fica sujo. A mãe tem que brigar: vai tomar banho, fulano. Vai tomar banho, você está fedendo. Não é assim que a mãe fala? Pastor, como o senhor sabe disso? Eu já fui fazer estágio em classe de adolescente. Você entra na classe, o nariz queima. O único cheiro bom que tem na sala é o cheiro do house. Que eles ficam chupando o house, porque quem sabe no final da aula vai rolar alguma coisa. Mas aí ele começa a querer namorar. A mãe até assusta e fala: o que aconteceu com esse menino? O menino só corria atrás de bola, fedido, e agora se arrumando. Por quê? Ele quer comprar perfume, ele quer comprar pulseira, ele quer comprar corrente, ele quer comprar celular, ele quer comprar um tênis novo, de preferência branco. Que fazem, né, irmãos? Tênis branco para as mães, misericórdia. Ele cortava o cabelo lá nos R$10, agora não, ele quer no Gildo. Antes ele cortava um corte só, socialzinho, agora ele quer um risco aqui, um risco lá, um negócio aqui. Por quê? Porque ele quer estar bem para as meninas. Deus não tem que te pedir nada, você deve fazer porque você o ama. Você deve fazer porque você o ama. Que saco, tem que adorar a Deus hoje de novo. Não faça isso. Encontre o amor de Deus em você, para você adorar a Ele de coração, para você orar e dizer: Deus, como eu estava esperando para orar hoje. A oração não pode ser palavras repetidas. Por quê? Porque Deus quer que você abra o teu coração. A Bíblia diz que não vale vãs repetições. Por quê? Porque Deus quer que você abra o teu coração para Ele. Amém, amados? Você está entendendo? Deus quer que você abra o coração para Ele. Não tem regra. Eu peço para as pessoas: ora aqui, irmão, no microfone. Pastor, eu não sei orar. Não existe não saber orar. Não existe forma de orar. Pastor, porque eu acho bonito os pentecostais orar tremendo. Oh, Deus, aleluia, poderoso. Não importa o jeito que você ora. Orar é falar com Deus. Você precisa abrir o teu coração. A Bíblia diz que há momentos que nós não oramos, apenas gemidos inexprimíveis, entoados pelo Espírito Santo em nós. Tem momento que eu estou com Deus, que eu não consigo falar nada, porque eu não consigo traduzir aquilo que eu estou sentindo em palavras, então eu choro. Deus é a melhor companhia que você precisa ter, que você tem que ter, a melhor companhia. Deus, Ele te ouve nos momentos de tristeza, Ele se alegra com você nos momentos felizes. E é esse lugar que você precisa encontrar em Deus, meu amado. Temos que deixar de lado aquela visão de um Deus distante, que não está alheio às nossas situações. A cada dia eu tenho tido experiências novas com Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não caio na rotina. Às vezes eu venho quase todos os dias para a igreja orar, e tem hora que eu não oro formal, eu oro de uma maneira, eu venho aqui e aí eu começo a falar com Deus, e daqui a pouco eu começo a rir sozinho, porque Deus começa a contar histórias. Deus não quer falar com você só sobre o seu ministério. Ele quer contar histórias para você. Ele quer sentar com você na mesa e partilhar do pão.
A palavra de Deus diz que havia 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, e Jesus parou com eles e disse: como que está? Eles disseram: olha, nós estamos tristes porque o nosso Senhor morreu, a gente não tem notícia dele. E a palavra de Deus diz que eles foram para uma aldeia e ali sentaram, e Jesus sentou com eles para comer o pão. E quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles olham e dizem: é Jesus. Sabe por que eles não viram Jesus? Porque eles estavam presos à religião. Eles estavam esperando o pastor abrir o culto. Eles estavam esperando a irmã dar a saudação da noite. Eles estavam esperando o momento que o pastor dizia: assentai-vos. Eles estavam, e Jesus foi contra todas as regras. E Jesus foi no caminho batendo um papo. Você está entendendo isso que eu estou falando? Jesus foi no caminho e falou: e aí, como é que está? Por que eles reconheceram quando Jesus partiu o pão? Porque eles lembraram da ceia. A ceia, irmãos, nós estamos falando de algo das doutrinas. Nós estamos falando de algo que está ligado às ordens do culto. Somente quando Jesus partiu o pão, ai, é Jesus. Mas quando Jesus estava lá como amigo, eles não reconheceram. Jesus não está só aqui na igreja não, querido. Jesus não está aqui só quando você está cantando, só quando você está lendo a Bíblia. Jesus está com você todos os dias. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é paracleto, aquele que anda do lado. Quando você acorda, você percebe que a presença do Espírito Santo é em você. Você vai para o trabalho, Jesus está indo com você, caminhando junto. Você senta na sua mesa para trabalhar, Jesus está sentando do teu lado. Em todos os momentos Ele está com você. Às vezes eu percebo que muitas vezes nós temos perdido esse tempo com Deus, porque nós ficamos esperando o culto do domingo, quando Jesus já está do nosso lado agora. Ele está com você. Amém? Está do teu lado. Ai, pastor, Ele está vendo tudo que eu faço. Ele está junto com você. Jesus só não anda aonde Ele não pode entrar. Ele só não anda com você aonde Ele não pode entrar. Se você entrar na prostituição, ali Ele não está. Mas se você estiver na presença dEle, Ele está andando com você continuamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, versículo 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prospera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Entenda, convergir nele. Em Jesus Cristo está as coisas do céu e as coisas da terra. E a Bíblia diz que Ele as desvenda para nós. Diga assim comigo: revelação. Eu fico preocupado de falar sobre revelação em Nova Andradina. Nova Andradina tem um estigma de povo que gosta de revelação. Tem igrejas aqui que não tem nenhum fundamento, e eu falo isso sem medo de errar. Nenhum fundamento na palavra, mas tem muita visagem, quer dizer, revelação. As pessoas veem tudo, vê macumba, vê demônio. Não é sobre essa revelação que estou falando, é revelação do céu. Não é revelação: ai, pastor, Deus tem que revelar se eu compro o carro vermelho ou amarelo. E Deus vai revelar isso para você, sai fora. Eu estou falando de homens e mulheres de revelação. Quando há dificuldade, aleluia, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Estou parecendo pastor americano. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando há dificuldade, Deus estabelece os homens de revelação. Quando há dificuldade, Deus estabelece a mulher de revelação. Aleluia, Deus está falando aqui, hein?
Quando houve dificuldade no Egito, ninguém sabia o que faria. Chama José, José da revelação. José, faraó teve um sonho, o que é? Eu sei, Deus me mostrou, Deus falou comigo. A palavra de Deus diz que Deus nos revela as coisas do céu e as coisas da terra. Na Babilônia apareceu uma mão escrevendo. O que estava escrevendo mesmo a mão, que eu não me lembro agora? Isso, Mene Mene Tekel Ufarsin. Apareceu lá. O que é isso? Imagina, irmãos, uma mão aparece, escreve uma palavra, uma frase, aliás. O que é essa frase? O que é essa frase? Chama Daniel. Daniel é o homem da revelação. Quando há crise na terra, Deus levanta os homens e mulheres de revelação. Deus não está chamando o ministro da escola dominical, Deus não está chamando o mestre da Bíblia, Deus não está chamando o pastor, Deus não está chamando o evangelista, Deus não está chamando o profeta ou o apóstolo. Deus está chamando homens e mulheres de revelação. Nesses dias Deus está querendo estabelecer homens e mulheres de revelação, para mudar as suas cidades, para mudar a sua nação, para mudar a sua casa, para mudar aonde você trabalha. Deus está querendo levantar homens e mulheres de revelação. A Bíblia diz, não fui eu que disse, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que prospera em Cristo, propuser em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, tanto das coisas do céu como as da terra. Amém? E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança dessa revelação. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja tem sido surpreendida. Há uma grande diferença, irmãos, em você tomar uma atitude por um fato e você se precaver do fato. Se você olhar toda a Bíblia, os homens de Deus, eles se precaviam e não tomavam atitude depois que a coisa acontecia, porque a igreja deve ser uma igreja de revelação. A igreja deve estar atenta àquilo que Deus está querendo fazer. A igreja do Senhor Jesus precisa estar atenta ao mover de Deus, aquilo que Deus está querendo fazer de nós. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar que é tempo de avivamento, mas que avivamento é esse? Como diz um grande homem de Deus, o avivamento que Deus quer não é o avivamento que voa a tampa da panela, e sim que o fundo da panela se arrebente. Não é avivamento de riso, e sim um avivamento de choro, de nós nos alinharmos na presença dEle. É uma igreja que deve aguardar sim a volta do Messias, e deixar de lado as paixões humanas, as paixões do mundo. É isso que nós precisamos entender, o que Deus está querendo de mim hoje. Nós precisamos estar à frente do nosso tempo. Quem que tem maior vantagem? Aquele que está na frente do seu tempo, ou aquele que não está entendendo o que está acontecendo? A igreja tem a vantagem na terra. Nos é revelado a vontade de Deus. Nos é revelada a vontade de Deus. Ande na presença do Senhor e você não vai ser surpreendido por dificuldades. Não haverá fome na tua casa, porque você vai entender que é o tempo de guardar. Você vai entender que é tempo de vacas gordas e há tempo de vacas magras. E quando será o tempo de vacas magras, Deus vai bater na sua porta e dizer: agora vai chegar o tempo das vacas magras, se prepare.
A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Deus, a Bíblia nos diz agora nesse texto em Efésios, que Deus revela o tempo, Deus revela a sua vontade. Irmãos, eu olho para Davi, eu olho para Abraão, e como que eu fico impressionado, como que eles tinham uma revelação de Deus. E eu olho para Deus e digo: Deus, eu quero ser como Abraão, Senhor. Irmãos, Abraão, Deus fala assim: Abraão, você vai sacrificar o seu filho. E Abraão pega Isaac e diz assim para os céus: nós vamos e voltaremos. E o menino no caminho, ele fala voltaremos, ele não diz eu vou voltar. E o menino no caminho diz: pai, eis aqui a lenha, eis aí o cutelo e o cordeiro. Deus proverá o cordeiro para si. Ele estava falando de Jesus, meu Deus do céu. Ele estava muito atrás de Jesus. E quando ele coloca o menino, ele pega o cutelo para sacrificar o menino. O arbusto se mexe, o cordeiro está lá. Deus fala: para. Ele então tira o filho. Está entendendo? Ele tira o filho para colocar o cordeiro. Está entendendo a revelação, Márcia? Ele tira o filho para não ser sacrificado e coloca o cordeiro. Ele tira o filho, Deus tira o filho para colocar o cordeiro. Deus tira você para colocar Jesus. Quem que fez isso? Abraão. Davi olha e diz: Deus, um coração quebrantado é o que o Senhor quer. O Senhor não se agrada de sacrifício. Sabe que tempo que Davi vivia? O tempo que se oferecia sacrifício. E ele entende que aquele sacrifício não move o coração de Deus, mas um coração quebrantado, um espírito compungido move Deus. Por isso que Davi vencia Golias. Por isso que Davi vencia os filisteus. Porque ele era um homem de revelação. Amém. Ele era um homem de revelação. Pastor, o senhor só falou de homem e as mulheres de revelação. Joquebede. Joquebede tem um filho. E ela disse: esse não é qualquer um. Esse é separado. Ela prepara um cesto e coloca o menino. Ela sabia que ele seria um grande homem, porque ela era uma mulher de revelação. Nós precisamos ser homens e mulheres de revelação. São esses que Deus está procurando. Homens que estão dispostos a ouvir Deus. Na vida, pastor, é fácil ouvir Deus? Não, na vida a gente tem muitas vozes. Muitas vozes. Eu vou te dizer como pastor, existem várias vozes no ouvido de um pastor. Prega a palavra gostosinha para o povo ouvir. Prega sobre vitória que o povo gosta. Faz campanha que vem gente. Essa é uma voz que fica no ouvido do pastor. E aí você tem que dizer: para, eu preciso ouvir Deus. O que Deus quer? Teve um dia que Deus fala tão sério comigo. Um dia eu falei: vou parar de ficar pregando aquilo que Deus manda. As pessoas não gostam de ouvir. Eu vou pregar só sobre vitória. Quem quer vitória aqui nessa noite? Aí eu vou pôr a mão no bolso, vou falar: tem chave do carro, Deus está entregando a chave do carro. Eu vou fazer tudo isso. Eu sei fazer. Falei: vou fazer.
Eu falei, estou cansado de pregar a palavra da verdade que Deus está mandando e o povo não quer ouvir. E aí eu parei na frente de uma loja, eu e minha mãe, para ver uns vasos sanitários. E eu estou lá. Pastor, para ver vaso sanitário? Pois é. Olha o momento que Deus falou, a hora que eu estava vendo um vaso sanitário. A loja estava fechada e ficou eu e minha mãe lá. De repente o mendigo estava passando, não era nem mendigo, era um viajante, daqueles que anda com um saco, tipo peregrino, que anda com um saco nas costas de latinha, essas coisas. Estava andando do outro lado, ele começou a vir ao nosso encontro. E parece que eu sou chama para essas coisas. Eu falei, lá vem, ai mãe, já vem, lá vem, vai pedir dinheiro, vai pedir dinheiro. Ele parou assim, ele também tinha barba. Ele parou e disse assim: não negocie com a palavra da verdade, pregue sempre a verdade. Eu não consegui nem ficar impactado para chorar nesse momento. Eu e minha mãe, a gente começou a rir. Começou a rir, falar misericórdia. E ele pegou e falou e foi embora. Quando minha mãe vier, vocês podem perguntar para ela. Eu disse, Deus, tá bom. Daquele dia em diante eu nunca mais pensei em negociar a palavra. Eu não estou nem aí, meus amados irmãos, se eu vou agradar ou se eu vou desagradar. Pois a palavra, diz o Senhor, que ela vem, irmãos, à nossa boca, e a gente precisa mastigar ela, e ela é amarga. Eu não estou vinculado em agradar os irmãos, eu estou vinculado em transformar a vida dos irmãos para Deus. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito de Deus para você. Você não precisa sair daqui feliz, você precisa sair daqui entendendo o que Deus quer de você. Amém? Ainda que você saia daqui chorando. Hoje eu vou sair daqui chorando dentro do meu coração, porque eu quero ser um homem de revelação. Eu não sou, irmãos, eu preciso ser um homem de revelação. Eu preciso que Deus abra. Eu tenho algumas poucas revelações que Deus me dá, mas eu quero viver como José. Eu quero viver como Daniel. Eu quero viver como tantos homens de Deus que foram além. Amém? Se coloque de pé, por favor. Oh Deus amado, oh Deus querido, aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Deus. Nós te adoramos. Adore o Senhor nessa noite, querido. Acesse o reino do Espírito através da sua adoração. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, na tua presença nessa noite, pedindo que o Senhor nos toque agora, Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Deus. Cada coração, Senhor, aqui nessa noite. Cada coração aqui nessa noite, Deus. Eu peço que o Senhor toque. Cada um que aqui entrou, Senhor, entendeu essa palavra por meio do Teu Espírito. Transforma esse coração. Transforma esse homem, transforma essa mulher. Toca, Deus. Senhor, nós queremos ser transformados segundo a Tua vontade, Deus. Nós queremos nos tornar aquilo que o Senhor deu como destino para nós. Nós não queremos ser guias de nós mesmos, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, que nós não sabemos ver como o Senhor vê. Somos muitas vezes cegos, guias de cegos.
Mas nós queremos, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós determinamos o nosso futuro, nós determinamos os nossos caminhos, quando na verdade é o Pai que determina, Senhor. É o Senhor que dá destino. E nessa noite nós declaramos que nós queremos estar, Senhor, na Tua vontade, naquilo que o Senhor tem para nós, e não a nossa vontade, Senhor, e não no nosso querer. Nós renunciamos nessa noite o nosso querer, ó Deus. Nós renunciamos nessa noite a nossa vontade e entregamos a Tua, que é boa, que é perfeita e agradável. Senhor, quantas vezes o Senhor tem ministrado e nós, por não querer aquilo que o Senhor tem proposto para nós, nós temos tomado nossas próprias decisões, Deus. Senhor, assim como Paulo, nós declaramos: miseráveis homens que somos. O bem que nós queremos fazer nós não fazemos, mas o mal estamos continuamente fazendo, praticando. Tira todo empecilho, Senhor, do nosso meio. Tira todo embaraço, Deus. Tira todo embaraço, Senhor. Move, Deus. Move. Move em nossa vida. Move, Senhor, no nosso espírito. Acende a chama, Senhor, do amor pela obra. Acende a chama do amor, Senhor, pelo Teu reino. Acende a chama do amor por Jesus. Senhor, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde a igreja ama o mundo e não tem declarado Maranata mais. Senhor, os nossos pais na fé, Senhor, clamavam pela glória, clamavam pelo céu. E nós, Senhor, muitas vezes temos disfarçado o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus é aqui na terra. E o nosso coração, muitas vezes, Deus, tem estado aqui, Senhor, na terra. Queremos riquezas terrenas, Senhor. Pai, nós queremos amar o céu. Nós queremos estar, Senhor, pensando na glória como algo bom para nós. Nos ajude, Senhor, a amar o Teu reino, Deus. Que nós não sejamos como o jovem rico, Senhor, que deixou de servir o Senhor por causa do amor à riqueza. Nós queremos viver na riqueza, Senhor, mas não amando ela, entendendo que ela é fruto da Tua vitória sobre nós, da Tua bênção sobre nós, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que nós sejamos homens de revelação. A Tua palavra diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos. A terra clama, Senhor, por nós. A terra clama, Senhor, para que haja revelação do amor de Deus. O mundo clama, Senhor, pela revelação do amor de Deus. E nós muitas vezes estamos tão preocupados, Deus, com os nossos problemas, com as nossas vitórias, com aquilo que nós desejamos, e nós não estamos manifestando e revelando a glória de Deus para o mundo. Tantas pessoas, Senhor, que Satanás tem arrastado para o inferno, Deus, e nós muitas vezes não nos preocupamos com isso. Dizemos que realmente eles precisavam ir para o inferno porque não são merecedores, quando na verdade o Senhor não morreu por mim, o Senhor morreu para o mundo, Deus. Coloca amor no nosso coração por almas. Coloca amor, Senhor, no nosso coração por propagar o Evangelho. Nós queremos ser uma igreja que sirva a Deus, que sirva o Senhor. Nós queremos, Senhor, ser um povo que ama a palavra, que gaste tempo com a palavra, que gaste tempo com a Tua revelação, Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que você entenda o que Deus quer de você.
você saia daqui entendendo o que Deus quer fazer através de você e em você. Glória a Deus. Nós vamos para o momento do dízimo, da oferta. Eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta na tua mão. Eu quero te abençoar. Lembra que a gente precisa acessar o reino do Espírito? Não entregue o dízimo para a igreja. Devolva para Deus essa noite. Não pense assim, olha, eu estou dando para a igreja. Não, você não está dando nada para a igreja. Quem dá para a igreja é Deus. Quem dá para a igreja é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Você devolve ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoe quem vai dizimar nessa noite. Abençoe quem vai ofertar. Senhor, repreenda, como está na tua palavra, todo espírito maligno, Senhor, que vem para destruir a vida financeira dos teus filhos. Que os teus filhos sejam prósperos e abençoados. Que as maldições sejam afastadas e que as bênçãos sejam derramadas. Pai, que eles não vivam hoje a bênção, mas que eles entrem no lugar de prosperidade. Que eles entrem, Senhor, num ciclo de bênção, de vitória. E não somente hoje, mas uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Derrama o teu poder, a tua graça. Em nome de Jesus. Quem for dizimar, ofertar, traga aqui no gasofilácio. E o irmão Gabriel vai estar te ungindo. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Eu e a Maria Clara, a gente vai orar abençoando sua vida. A Bíblia diz que das tais é o reino dos céus. Amém? Nós vamos abençoar você, que você tenha uma semana de vitória. Lembre que Deus está do teu lado. Quando você for tomar uma decisão, Deus, é aqui que eu devo andar? É isso que eu devo fazer? Aprenda a ouvir a voz de Deus. No começo é difícil, porque a gente tem várias vozes. Lembra que eu falei que tem várias vozes? Mas a Bíblia diz que o som da voz do Senhor é inconfundível. Vai chegar um momento que você vai aprender a discernir a voz de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto. Agradecemos, Senhor, pela palavra. Agradecemos, Deus, pelo momento de comunhão. O momento, Senhor, onde o Senhor tem manifestado o seu poder, a sua graça. E Deus, muito obrigado. E eu te peço ainda mais, derrame da tua unção. Derrame do seu poder. Fale com o teu povo. Que os teus filhos tenham experiências novas contigo. Experiências do mover do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo, Pai, como ministro do Senhor, cada um aqui nesta noite. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?